Sabia que agora mesmo tá rolando uma batalha silenciosa dentro de cada célula do corpo? E não é contra um vírus ou uma bactéria. É uma luta para proteger o manual de instruções da vida, o nosso DNA. E o resultado dessa batalha? Bom, ele define a nossa saúde e até a saúde das futuras gerações. Imagina só, e se um manual que tem todas as informações para fazer o corpo funcionar, de repente ficasse todo borrado, ilegível? Parece coisa de pesadelo, né? Pois é, mas essa é exatamente a ameaça que o nosso DNA enfrenta, todo santo dia. Para a gente entender essa briga, primeiro a gente precisa conhecer o campo de batalha, certo? E o tesouro que está guardado lá. E tudo começa, claro, com o nosso manual genético. E esse manual é o famoso DNA. Olha, ele não é só um código, não. É tipo a receita completa para tudo que a gente é. Cada célula do corpo depende dele para saber o que fazer, quando fazer, absolutamente tudo. Agora, o interessante aqui é que nem todo erro nesse manual tem o mesmo peso, sabe? Se o problema acontece numa célula somática, que é basicamente a maioria das células do corpo, as consequências afetam só aquele indivíduo. Podem até levar a doenças como câncer. Mas, se o erro acontece nas células germinativas, aquelas que formam os espermatozoides e os óvulos, aí a história é outra. Essa alteração pode ser passada para os filhos. A responsabilidade é enorme. Ok, então já entendemos que esse manual é super precioso. O problema? Ele está o tempo todo sob ataque. E esses ataques vêm de todos os lados, de fontes que a gente nem imagina. Dá uma olhada nessa lista. São ameaças como a radiação de um raio-x, a luz do sol na praia, a poluição que a gente respira. E o mais maluco de tudo, até os processos normais do nosso corpo, o nosso metabolismo, geram subprodutos que podem danificar o DNA. É um ataque constante, de fora para dentro e de dentro para fora. E esse diagrama aqui mostra que os danos não são todos iguais. Não é só um tipo de borrão. Agentes diferentes causam estragos diferentes. A luz UV, por exemplo, pode criar o que a gente chama de dímeros, que é como se duas páginas do manual ficassem grudadas, tornando a leitura impossível. Outros agentes podem literalmente quebrar a espinha dorsal da molécula, causando um dano estrutural bem profundo. Bom, diante de todo esse bombardeio, parece uma causa perdida, certo? Mas o nosso corpo tem uma carta na manga, uma defesa simplesmente extraordinária. Aí fica a pergunta, né? Com tantos inimigos por aí, será que o nosso DNA está por conta própria? A resposta é um sonoro de jeito nenhum. É aqui que entra em cena a incrível e incansável equipe de reparo celular. E essa equipe tem um processo muito bem definido. Pensa neles como revisores e editores moleculares. Primeiro, eles patrulham o DNA, lendo o manual em busca de erros. Quando encontram um, agem com precisão cirúrgica. Recortam a parte danificada, usam a fita oposta como um gabarito para criar uma peça nova e correta e então a colam no lugar, deixando o manual como novo. É um processo que acontece milhares de vezes a cada segundo no nosso corpo. Mas... e se a equipe de reparo falhar? E se o dano for tão grande que eles simplesmente não dão conta do recado? O que acontece quando um erro desses passa batido? Aqui está o ponto crucial. Quando um dano não é reparado ou é reparado de forma errada, ele se torna permanente. Ele vira uma mutação. Pensa nisso como um erro de digitação que não é corrigido e vai para a impressão final do livro. A partir daquele momento, todas as cópias futuras daquele manual vão carregar o mesmo erro. O impacto visual de uma falha no reparo pode ser impressionante. Esta imagem, por exemplo, mostra o resultado dos danos em um cariótipo, a foto dos nossos cromossomos. A gente vê fragmentos, quebras e rearranjos. O manual genético está visivelmente danificado. Essas são as cicatrizes da batalha, em nível cromossômico. Ok, então a gente já entendeu a batalha, os soldados e as consequências da derrota. Mas como nós, aqui no mundo real, podemos saber quais substâncias são perigosas para o nosso DNA? É aí que entram os toxicologistas genéticos. Eles são os detetives dessa ciência, desenvolvendo ferramentas e métodos para encontrar os criminosos, os agentes que danificam o nosso DNA. E eles têm um verdadeiro kit de ferramentas forenses. O teste de Ames, por exemplo, usa bactérias para ver rapidamente se uma substância causa mutações. O teste de micronúcleo busca por destroços de cromossomos que ficam para trás depois da divisão celular. E o ensaio cometa, esse literalmente faz o DNA danificado parecer a cauda de um cometa sob o microscópio. Cada teste busca um tipo diferente de pista. E aqui está uma dessas pistas na vida real. Essa imagem mostra o resultado de um teste de micronúcleo.
Cada um desses pequenos pontos luminosos ao lado do núcleo principal de uma célula é um micronúcleo, um pedaço de cromossomo que se perdeu. É a prova cabal, a arma do crime que os detetives procuram. No fim das contas, todo esse trabalho de detetive tem um objetivo muito claro: proteger a saúde humana. Como essa citação destaca, o avanço da toxicologia genética permite uma avaliação muito melhor dos riscos para populações inteiras, ajudando a gente a prevenir os danos antes que eles aconteçam em larga escala. Isso nos deixa com uma pergunta fascinante para o futuro. As nossas ferramentas de detetive genético estão cada vez mais poderosas. A questão é: quais perigos, que hoje são completamente ocultos, nós seremos capazes de descobrir amanhã?